Adroaldo, primeiro eu queria agradecer pelo convite para a gente bater esse papo, dizer que eu estou me sentindo muito honrada porque já tem um tempo que eu venho acompanhando a tua trajetória, como professor, como pai, como amigo. Então, dizer que eu estou bem feliz de estar aqui, trocando essas ideias que a gente vai agora começar. E eu queria saber de ti o que e o porquê tu decidiu ser professor. A tua pergunta, assim, ela me aponta para um pouco da minha vida, né? Eu, na infância, não brincava de ser professor, eram outras brincadeiras, não tinha expectativa de ser professor, mas a minha mãe era professora, começou o magistério, dando aula, inclusive em escola de bairro, enfim. Então, minha mãe teve uma formação no magistério para isso, né? E posteriormente veio meu pai também se formando na área de sociologia e a princípio queria apenas ser sociólogo, mas tornou-se também professor de sociologia. Então acho que esses dois elementos acabaram se fundindo, né? E de certa maneira conspirando para que em um momento da minha vida eu decidisse isso. E aí quando eu me matriculei, aliás fiz minha inscrição no vestibular na época para História, eu acabei que apareci lá em quinto lugar no curso de História Bacharelado da turma de 95 da Universidade Federal do Maranhão. Então, a partir daquele momento e das conversas, de como é que a coisa se encaminhou, veio realmente assim, um tino para ser professor. O que tu acha que como professor tu pode trazer e agregar, né? O que te faz seguir por esse caminho? Eu acho que é justamente o fato da gente operar com a educação, assim, o fato da gente poder entrar numa sala de aula e lidar com a consciência das pessoas, eu acho que é algo muito bacana. Eu vou te dizer de algumas experiências assim que são interessantes. Eu fui, antes inclusive de ser professor dentro de uma escola, eu comecei na verdade a atuar como professor na própria Universidade Federal do Maranhão. Foi a minha primeira experiência e já numa graduação. E logo em seguida eu tive mas antes de ter essa experiência, né, um pouco antes de ter essa experiência, eu era professor de escola bíblica dominical. Então, assim, algumas poucas pessoas sabem desse passado aí, enfim. Mas eu era professor de escola bíblica dominical. E o que era o grande lance de uma escola bíblica dominical? Era de que você lia o texto bíblico e assim, depurava aquele texto, fazia, que a gente brinca, exegese, hermenêutica, enfim, e comparando com textos auxiliares. Isso era muito bacana, porque imagina, você fazia a leitura desse texto e tinha que discutir com pessoas que também tinham leitura de Bíblia. E no momento que eu vou para a sala de aula é a mesma coisa. Então, apostar nisso na educação, na perspectiva de que ao falar com alguém, ao trazer o estudo a respeito de um determinado assunto, essas pessoas acabam por compreender aquilo e, na sua compreensão de contexto, da sua própria realidade, elas poderem alterar a sua própria realidade, elas se emanciparem. Em qual momento que você aderiu à militância política? O que te levou a aderir à militância política? 89 é um momento que o Brasil está passando pela primeira eleição, né, depois do processo de reabertura política. É a primeira eleição direta. Então veja só, eu sou presidente de Grêmio nesse período. A gente viaja para um dos primeiros congressos da União Brasileira de Estudantes Secundaristas em Santo André, São Paulo, e eu vou para esse congresso também. E aí logo em seguida a gente vê o movimento dos caras pintadas em relação ao que foi o governo Collor, e eu estou de cara pintada também na rua, enfim. E aí depois vem os movimentos no interior da universidade, e a gente novamente tomando partido dentro da universidade para fazer a defesa, como por exemplo, a eterna briga por melhoria do transporte público lá, e disputas terríveis onde a gente pulava catraca, enfim. Então, desde 89 até aqui sempre foi isto. Assim, nunca foi outra alternativa. A alternativa sempre foi essa, de brigar por direitos, de estar lutando por espaços mais dignos, seja na condição de estudante, seja na condição de um trabalhador no campo da educação, mas sempre lutando por vida mais digna, por acessos a direitos. Teve algum marco divisor, assim como
quando você foi para a escola pública, teve algum momento que você percebeu, né, agora, assim, de não, eu preciso insistir nisso? Sendo bem honesto mesmo, houve. Houve porque 2018 acho que foi uma porrada, assim, sabe? Foi um golpe muito duro na cabeça de todo mundo que defende a democracia nesse país. Então, 2018 foi duro pelo fato da gente ver assim todo o sonho de democracia que a gente lutou, que a gente assim conquistou duramente, assim se esvair. Então assim não tinha muito sentido, parecia assim algo surreal. Eu queria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória dentro do IFMA, né? Como que foi quando você entrou, se isso também teve algum marco divisor ali na sua trajetória, como foi a experiência desde a entrada ali? Eu tinha feito concurso para o IFMA e para o UEMA no mesmo período, em 2006. E era Cefet naquele período. E daí eu tinha passado nos dois, mas eu passei nos dois na velha tradição de também torcedor vascaíno, em segundo lugar. E aí acabou que eu fui chamado no Cefet e também na UEMA. E aí fiz a opção pelo Cefet, por ser federal. E em 2008 acabei que fui chamado para o Cefet ainda, que vai se tornar Instituto Federal ainda no ano de 2008. E coincidentemente eu encontro também o professor Saulo, que era de militância estudantil na UFMA. E a gente nunca tinha se cruzado na UFMA, porque eu era professor e ele era estudante. E aí quando a gente se encontra lá, aí a militância acabou que se convergiu junto, né? E a gente conversando naturalmente, sem um saber do outro, e foi bacana. Eu digo isso porque nós fomos os primeiros professores a entrar na UNED, que estava em expansão dentro do Instituto Federal, que era a UNED de Santo Inês. E nós éramos apenas 5 professores, imagina, 5 professores para dar conta de um campus que estava sendo construído ali. E a gente fez de tudo mesmo. Assim, a gente carregou o computador na cabeça. Até hoje tem gente que não gosta de ouvir, vai contar essa história de novo. Mas é verdade, a gente carregou o computador na cabeça. A gente dava assim, 30 horas aula assim, durante uma semana, de um sair trocando de lugar com o outro. Ele dava aula numa sala e dava aula na outra. Vinha para essa sala, vinha para outra. E em 3 turnos. Então a gente realmente viveu a experiência de pegar uma instituição nascendo. Então a gente, no nosso colo caía coisas assim, façam matriz curricular desse curso, porque não tem. E tem histórias fabulosas. Por exemplo, da gente separar um determinado momento, a gente fez essa experiência uma vez em Santo Inês, da gente trazer música para dentro do campus. Foi uma experiência maravilhosa, a gente parou tudo. Você que é da arte, olha, sabe quanto que isso é bacana. A gente parou tudo, né? A gente falou assim, olha gente, é o seguinte, combinamos inclusive com a diretora do campus e a gente falou para ela, a gente vai hoje ouvir música, só isso. E a gente passou uma tarde inteira com os estudantes, nós compramos refrigerante, compramos biscoito, um monte de coisa, tiramos do próprio bolso e nós fomos ouvir música e comentar a respeito dessas músicas. Então o processo de educação ali junto nos anos iniciais do IFMA, foi muito enriquecedor e transformador, não somente para a gente, mas também com esses estudantes que nós nos deparamos ali. Queria que você falasse um pouquinho aí desses 10 anos de IFMA e vou usar essa palavra, um balanço, não vou dizer um balanço. Você acabou dando um panorama histórico, mas o que você sente aí nessa trajetória, né, de grandes transformações, tanto para vocês quanto para os alunos e para a própria instituição? Assim, o que você acha aqui? Olha, o IFMA é uma instituição que ela tem uma grande responsabilidade com o Maranhão. Por conta do IFMA, eu estou inserido dentro de uma instituição pública de ensino federal. Então a gente tem uma instituição que ela tem uma responsabilidade muito grande. E nesse ponto a gente vê ao longo desses últimos anos, de 2008 até aqui, 2020, algumas questões que ocorreram e que trouxeram, em certa medida, algum tipo de prejuízo aqui e acolá no interior dessa instituição. Então, se por um lado a gente expandiu
se por um lado a gente conseguiu alcançar estudantes das mais diversas regiões do Maranhão, por outro, a gente teve uma série de problemas por conta de uma falta de planejamento em relação a como essa expansão, por exemplo, poderia ter ocorrido. Uma outra coisa também que me chama a atenção é que a gente vive discutindo a respeito, principalmente hoje, de espaços mais democráticos na nossa instituição. E quando a gente fala de espaços democráticos, não significa simplesmente tomar um cafezinho com alguém e ser ouvido por alguém. Significa também a capacidade de você poder decidir a vida de uma instituição, de você participar e construir essa instituição. E é uma das coisas que eu observo que se perderam, né, ao longo desse caminho. Então a gente tem uma instituição que, em certa medida, hoje, me parece um tanto quanto afastada dos seus servidores, afastada dos seus estudantes, apartada e muito de algumas questões que precisam ser discutidas no interior dela. Eu acho que essas coisas não podem deixar de existir, principalmente quando a gente fala de uma instituição educacional. Ela não apenas forma pessoas, ela não apenas ajuda na transformação dessas pessoas como técnicos, enfim. Ela também faz com que essas pessoas se tornem cidadãos, enfim. Então eu acho que isto é algo que a gente precisa retomar dentro do Instituto Federal do Maranhão, que é a capacidade de tornar esses ambientes mais democráticos, mais transparentes, mais participativos. Me entristece observar que pessoas como eu, que também vivem em campos distantes, eu vim de Santa Inês, fui removido para São Luís, para o campus Maracanã, onde estou hoje em 2016. Então eu tive 8 anos de experiência aí no interior do Maranhão, sei bem mesmo como é que é a situação. E eu lamento muito por hoje a gente ter ainda uma instituição tão distante de colegas nossos que se encontram em Coelho Neto, em Pedreiras, em Imperatriz, espalhados em diversas regiões do Maranhão. E eles sentem essa ausência por parte da instituição. A falta, né, desta presença constante, inclusive acolhedora, né, por parte dessa instituição. E, Adroaldo, quais os desafios tu acha que o IFMA vai enfrentar agora com esse cenário político que o nosso país está vivendo? Olha, a gente tem um governo que é declaradamente anti-ciência, declaradamente negacionista. Eu acho que mais do que em qualquer outro momento que a gente já viveu na história dessa instituição, a gente precisa de uma gestão que de fato enfrente esse governo. Eu acho que faça o enfrentamento, o confronto em relação a políticas que são declaradamente antidemocráticas, né? E eu acho que esse é um importante desafio aí que se coloca hoje no horizonte, da gente ter uma gestão que possa fazer o enfrentamento a todas essas práticas oriundas de um governo antidemocrático. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto trata-se de fato, a gente criar cada vez mais espaços, né, de diálogo dentro da instituição, de deliberação também. Eu acho que passa por criar fóruns de participação com a comunidade escolar, acadêmica, enfim. A gente precisa ter uma instituição mais participativa, mais transparente. Eu acho que é outro desafio que se coloca, principalmente quando a gente pensa em querer um país mais democrático, um Estado mais democrático, uma instituição mais democrática. Ela precisa, portanto, garantir os acessos a esses espaços deliberativos de fato. Então, são desafios que se colocam para além daqueles também de ordem orçamentária, né? Então, a gente tem aí uma série de medidas que vêm sendo tomadas e que não são de agora e que provocam no interior da nossa instituição uma série de dificuldades no andamento, por exemplo, de obras e essas questões todas. Isso é outra situação também a ser enfrentada, né? De todo modo, eu acho que só é possível qualquer tipo de enfrentamento se a gente tiver uma gestão de fato compromissada, unida em relação a essa comunidade e disposta também a fazer aí o contraponto a essas políticas que não interessam à comunidade do Instituto Federal do Maranhão. E, Adroaldo, por que você quer ser o reitor dessa instituição? Hoje eu me vejo preparado para ser o reitor dessa instituição.
E não é nenhum tipo de arrogância em relação a isso, não é uma situação de querer por querer. Eu acho que a gente tem hoje um coletivo ao lado, né, que empresta aqui entre nós também essa força política. Eu acho que a gente acumulou muita coisa ao longo desses últimos anos. A gente não somente acumulou essa maturidade política, maturidade em relação ao conhecimento sobre essa instituição, mas a gente também acumulou braços, pernas de pessoas que hoje também se movem nessa mesma direção do querer a mudança e que tem qualificado, inclusive, o debate sobre várias questões como ensino, pesquisa, extensão, assistência estudantil, e não se diz respeito apenas a docentes, a técnicos, a estudantes, é toda uma comunidade aí de braços unidos, de mãos dadas para o novo IFMA. Eu acho que o momento é esse e a gente não vai tergiversar a respeito dessa posição hoje. Hoje o momento é de uma candidatura que se construiu de maneira coletiva sobre bases, né, de trabalhadores, trabalhadoras e de estudantes. Hoje eu me sinto preparado ainda mais para ser reitor. Poderia ser outra pessoa? Poderia ser outra pessoa. A questão é a disposição para isto, né? E eu estou disposto hoje a isso. Eu estou assim, realmente muito ensejado, sobretudo por ver uma comunidade que tem me apoiado e não de agora em relação a essas mudanças. Então a perspectiva não é apenas de colocar um nome novo, mas é colocar um projeto novo, colocar um projeto que de fato atenda essa comunidade. E Adroaldo, se você pudesse escolher uma palavra ou uma frase que traduzisse a sua candidatura, qual seria a sua escolha? Mudança. Seguramente, mudança. Eu penso que a gente encontrou hoje um cenário que precisa dessa mudança qualificada, um outro projeto para essa instituição. E ela passa pelo seguinte, Aura, ela passa por inserir atores jovens, mas também passa por considerar a contribuição de várias pessoas que ajudaram também a construir essa instituição. Mas tem uma coisa aí diferenciada nesta candidatura, que é saber que é necessário a gente mudar essa instituição. Mudar no que diz respeito às questões como são planejadas o ensino, a pesquisa, a extensão, mudar a capacidade de dialogar com as pessoas, de estar mais próxima dessas pessoas, de fato planejar uma instituição e de maneira democrática, de dar transparência às questões. Por onde eu tenho conversado nesses últimos anos e mesmo agora nesse momento de pandemia, e tem sido bastante essas conversas, eu tenho percebido que as pessoas exauriram suas forças. Elas estão cansadas e elas estão querendo se apegar a alguma esperança. E a esperança está aqui, à porta. E a esperança clama por essa mudança de fato. Eu acho que o momento agora é mais do que oportuno, porque a gente tem um cenário nacional muito complicado e que a gente precisa juntar agora as nossas forças para isto. É mudar aqui nessa instituição, é mudar também o Maranhão, é mudar também esse nosso país. Eu acho que não há palavra melhor que dê conta disto. E para isso, nós todos desse instituto, que estão dispostos a uma instituição mais democrática, mais transparente, mais participativa, nós, juntos, alcançaremos essa mudança. Não tenho dúvida disso. Eu acredito que nós podemos mudar e vamos mudar.